Bom dia, meus queridos alunos da Escola Hermínia Franquelina da Silveira, né? Como é que tá você? Como é que tá a sua família? Como é que tá a sua parentela? Hoje nós temos mais um dia, né? Um dia de aula, hoje sexta-feira. Nós estamos reunidos para nós aperfeiçoarmos os nossos conhecimentos, as nossas habilidades sobre ciência, né? Então que Deus ele possa derramar a sua graça, da sua bênção sobre as nossas vidas, que nós possamos a cada dia, a cada momento, a cada instante estar mais aperfeiçoando as nossas habilidades, os nossos conhecimentos, para que nós possamos ser construtores de nossas próprias habilidades, de nossos próprios conhecimentos. Mas, meus queridos, nós estamos passando por um momento complicado, estamos aí mediante de uma pandemia que já ultrapassa mais de um ano, né, que nós estamos nessa peleja. Mas eu acredito e confio que o nosso Rei, o nosso Redentor, ele vai fazer algo sobrenatural e vai banir de vez esse vírus do nosso planeta. Mas enquanto isso não acontecer, meus queridos, que cada um de vocês esteja atento para os cuidados, né? Ao sair de casa, ao chegar, sempre lave as suas mãos com água e sabão, com álcool em gel, ao sair use máscara, evite aglomerações, tá certo? Para que nós não venhamos ajudar na disseminação, na proliferação deste vírus, tá certo? Então, meus queridos, eu conto com o apoio de cada um de vocês, a nossa cidade conta com o apoio de cada um de vocês, o nosso planeta conta com o apoio de cada um de vocês. Então, meus queridos, a nossa aula hoje de ciências, nós iremos falar sobre as reações químicas, tá certo? Então, aproveite o dia, aproveite o momento e se dedique ao máximo. Preste atenção em cada explicação, em cada slide que vai ser mencionado aqui. Então, acredito que você vai ter um bom proveito no dia de hoje. Então, vamos lá para o nosso estudo de hoje para falarmos sobre reações químicas. Nós vamos falar sobre as reações químicas, né? Então, vamos ver que a nossa habilidade de hoje, né, é identificar evidências de transformações químicas a partir do resultado de misturas de materiais que originam produtos diferentes dos que foram misturados, né? A unidade temática, matéria e energia. O objetivo do conhecimento, transformações químicas, nós vamos continuar com transformações químicas, onde nós vamos ter um subtema, né, que são as reações químicas. Então, nosso estudo de hoje vai ser relacionado a reações químicas, né? Mas, na verdade, né, o que é uma reação química? Na verdade, o que é uma reação química, né? As reações químicas são o resultado de transformação que ocorre nas substâncias, onde os átomos rearranjam-se, modificando o seu estado inicial, ou seja, é o processo de mudança química onde ocorre a conversão de uma substância ou mais em outras substâncias, ou seja, fazendo um resumo, uma síntese de que é uma reação química, é a transformação, né, de duas substâncias em uma nova substância. É o processo, na verdade, é o processo, né, o processo de mudança química, né, quando você pega duas substâncias, junta ela e ocorre ali um processo dessas duas substâncias, um processo de mudança dessas duas substâncias, ela vai formar uma terceira substância, onde vai ocorrer aí uma reação química, né? Então, exemplo de reações químicas. Nós sabemos que reação química é a transformação, é o processo de mudança química entre duas substâncias, formando uma terceira substância, né? Mas quais são os exemplos de reações químicas? Nós temos alguns exemplos de reações químicas que estão no nosso cotidiano, né? Entre elas o que? O aparecimento de chamas, né? Álcool queimado, que já nós vamos ver detalhadamente. A formação de ferrugem no pedaço de palha de aço, o apodrecimento dos alimentos, a produção de humo no solo, a queima de gás de fogão, né? A queima de gasolina, álcool, óleo diesel no motor de um veículo, a liberação de um gás, ou seja, efervescência, um antiácido estomacal em água, bicarbonato de sódio em vinagre. Então, tudo isso que eu mencionei são exemplos de reações químicas
que a gente consegue ver a olho nu, né? Vamos ver aqui cada uma separadamente, né? Então aqui eu tenho o aparecimento de chama, né? Então isso aqui ocorreu o quê? Uma reação química, né? Se você pega o álcool que está dentro desse copo, né? O álcool, quando é riscado um palito de fósforo ou colocado fogo sobre o álcool, né? O álcool se junta com o oxigênio que está no ar e vai formar chama. Então essa chama que está aparecendo foi uma nova substância que foi transformada, né? Ou seja, a substância original, o álcool, é exatamente com o gás oxigênio, ela vai se transformar em uma nova substância, né, que é a chama de fogo que vocês estão observando aí, a qual é a reação química que ocorreu aí, certo? Outro exemplo que nós temos é a formação de ferrugem num pedaço de palha de aço, né? Ou seja, aquilo que nós conhecemos como bombril, né? Nós conhecemos aqui como bombril, mas na verdade bombril é a marca, o correto é a palha de aço, mas é costume, nosso costume, principalmente de cearense, de chamar de bombril. Então nós temos aqui a palha de aço original, né, que ela é formada pela uma substância, né? Aí acontece que alguns micro-organismos chegam a ter contato com essa palha de aço e acontece o quê? Que ela passa por um procedimento, ela vai criar ferrugem, né? Então essa nova substância aí é a reação química que ocorreu sobre a questão da primeira substância, onde tinha a palha de aço, teve o contato com alguns micro-organismos que faz com que transformar em ferrugem, aí acontece o que está acontecendo nessa segunda figura aí, a palha de aço totalmente enferrujada, totalmente com outra característica, né? Então aí é onde ocorreu a reação química, houve uma transformação de uma nova substância, né? Então nós temos agora outro apodrecimento dos alimentos. Nós temos na imagem aí uma maçã no seu estado original, no seu estado fresco, né? Que ela tanto tem gosto como tem cheiro diferente, né? Aí ela vai passando por um processo onde também vai recebendo alguns micro-organismos que estão no ar. Ela vai ficando com esse formato aí que vai envelhecendo, vai ficando ruim até chegar no formato que ela está aí na quinta figura, né? Na quinta figura que é o mofo, está mofado, está podre, né? E quando ela está nessa quinta formação aí, tanto o gosto é diferente, como o cheiro também é diferente. Isso acontece com os alimentos, com a carne, certo? Uma carne fresquinha, que ela é um cheiro que quando ela vai recebendo alguns micro-organismos, ela vai se decompondo, ela vai ficar, na verdade, podre, né? Ela vai ficar podre e vai ficar com odor diferente. Então, ocorreu que aí uma reação química, né? Ou seja, lá na maçã inicial, a primeira maçã está no seu estado normal. Então, essa substância que estão na maçã, elas sofreram uma reação química e acabou ficando no estado que está aí a última maçã da figura. Nós temos outro exemplo de reação química, é a produção de humo no solo, né? Que nós chamamos de estrume, né? Nós chamamos aqui de estrume, né? De adubo também conhecido. Nós temos na primeira figura aí o terreno, o solo úmido, onde estão as minhocas, né? Eles vão passar por um processo, por uma transformação química, né? A qual nós vamos chamar de reação química. Ou seja, houve uma reação química entre o adubo, entre o solo úmido com as minhocas e ficou igual essa segunda figura aí, que é totalmente diferente da primeira, onde ocorreu uma reação química, né? Então, a produção de humo no solo é através de uma reação química, dá para você observar que na segunda figura não se observa mais as minhocas, porque elas passaram por uma transformação, e essas transformações chamadas de reação química, dá para observar aí. Nós temos outro exemplo aqui de reação química, a queima de gás no fogão. A maioria de vocês, a maioria de nós, né, temos um fogão a gás, a qual é utilizado um bujão. Então, naquele bujão tem um gás de cozinha. Aquele gás de cozinha ele vai passar por um processo, né? Passa por um tubo, vão chegar na boca do fogão e quando chega na boca do fogão ele se transforma em chama, né? Então, o que você está acontecendo aí foi o quê? Que o gás de cozinha ele sofreu uma transformação, ele passou por um processo químico, né? E foi transformado na chama, né? Essa chama que vocês estão observando aí. Então, essa chama é o processo de reação química que aconteceu com o gás de cozinha, né? Eu tenho aqui também a queima de gasolina, álcool e óleo diesel, né?
no motor de um veículo. Existem veículos que eles funcionam através de gasolina, existem veículos que funcionam através de óleo diesel, veículos que funcionam através de álcool, e existem veículos que eles funcionam tanto com álcool como com gasolina ao mesmo tempo, né? Só que essa gasolina ela vai para o motor, ela é transformada, ela sofre uma reação química e essa gasolina, após ela sofrer essa reação química, ela é transformada em gás carbono, né? Que é o caso que vocês estão observando na segunda figura aí, essa fumaça que sai pelos escapamentos do carro, que é muito prejudicial à saúde do ser humano e também para a nossa camada de ozônio, né? Então houve aí o quê? Houve aí uma reação química, né? Onde a gasolina, ou seja, o óleo diesel, o álcool, eles foram colocados no motor de um veículo e esse motor transformou essa gasolina, esse álcool, esse óleo diesel em força, né? E ele é transformado em gás carbono, que é liberado através destas fumaças aí. Outro exemplo que nós temos de reação química é a liberação de um gás, certo? Pode ser através de uma efervescência, né? Ou então um antiácido estomacal em água, ou então bicarbonato de sódio em vinagre, né? Nesse primeiro exemplo nós temos aí um antiácido, né, estomacal, que a gente conhece muito aqui na nossa região, a Sonrisal, a gente tomava muita Sonrisal, pegava um copo com água, pegava a Sonrisal, aquela pilosão grande que a gente via, colocava dentro do copo e ela era dissolvida, né? E na proporção que ela está sendo dissolvida, ela vai liberando gases. Então esses gases que estão sendo liberados é a reação química que ocorreu, né? A substância água, junto com o antiácido estomacal, eles transformaram uma terceira substância que foi os gases, certo? E o bicarbonato de sódio em vinagre é o segundo exemplo. Também você pega o bicarbonato de sódio, junta com o vinagre, ele vai fazer o quê? Ele vai transformar uma terceira substância que é através de gases. Os gases são liberados, são exatamente essa terceira substância que é os gases que são liberados, que é aí que comprova que houve uma reação química, né? Mas, na verdade, nós vimos já aí o que é uma reação química, né? Que é quando duas substâncias ela passa por um processo de transformação química, né, e forma uma terceira substância. Nós vimos alguns exemplos de reações químicas, agora nós temos como nós vamos saber que ocorreu ali uma reação química, né? Então, existem algumas evidências que nos comprovam, certo, a olho nu, que tem como a gente saber que uma determinada substância sofreu ali uma reação química. Por exemplo, na liberação de calor, né? Nas combustões, ou seja, na queima de madeira, ela vai liberar uma substância, vai pegar a madeira, ela vai ser transformada, vai passar por uma reação química e vai liberar outras substâncias. Então, o que é que nós percebemos que ali ocorreu uma reação química ao calor? Você se aproximar de perto de uma madeira ou de alguma coisa que está sofrendo combustão, o calor, a gente vai sentir o calor. Então, está acontecendo ali uma combustão, está acontecendo ali uma reação química, né? E também pode acontecer através, outra evidência que eu posso observar a olho nu, é a mudança de cor. Por exemplo, quando um alvejante é derrubado por descuido numa roupa colorida, né? Então, assim, como nós conhecemos a Quiboa, né? Que também é uma marca, Quiboa é uma marca, né? Mas água sanitária também, né? O alvejante tanto faz, certo? Então, quando ele é colocado, na Quiboa é colocado num tecido, por descuidado, por descuido, o que é que vai acontecer? Aquele tecido ele vai ficar com mancha, vai mudar, é colorido, ele vai ficar de outra cor. Então observa-se ali que aquele tecido sofreu uma reação química, ou seja, o alvejante que derramou sobre o pano, né, essas duas substâncias junto, quando uma tocou na outra, ela formou uma terceira substância. O pano mudou de cor. Então ocorreu ali uma reação química, né? E também a gente pode perceber, não só pelo alvejante, mas também na queima de um papel, na queima de uma madeira, a gente observa que a madeira vai ficando escuro, né? O papel também vai ficando escuro, então ali a gente percebe que está ocorrendo uma reação química pela questão da mudança de cor, certo? Outro exemplo de evidência que eu posso perceber que houve uma reação química é a mudança de odor, né? Quando ocorre a mudança de odor, que é o exemplo que nós colocamos bem ali num dos slides, o exemplo da maçã, que ela estava o quê? Das frutas que estava boa, ela vai passando por um processo, alguns micro-organismos vão tocando nela, e ela vai se transformar, vai passar por uma reação química, onde o cheiro vai ficar diferente.
Isso acontece com carne, com peixe e com outros alimentos quando se estragam. Então, quando o alimento está ali no seu estado normal, imagina uma carne bem fresca, o cheiro dela é um jeito. Mas se você deixar ela exposta ao ar, certo? Alguns micro-organismos vão tocar na carne e ela vai sofrer uma transformação. O cheiro vai ficar diferente. Então, a gente vai perceber que houve ali uma reação química porque o cheiro daquela carne, o cheiro daquele peixe, o cheiro daquela fruta, ele mudou de cheiro, mudou o odor dele. Então, por isso que ocorreu uma reação química, dá para se perceber. E também na liberação de gases, como nós falamos, né? É quando você joga um comprimido efervescente em uma água. É o exemplo que nós falamos, né? Ou então o dióxido, né? O dióxido de carbono, alguma coisa. Quando a gente coloca o bicarbonato dentro de um copo com vinagre dentro, vai sofrer ali uma transformação e vai liberar ali gases, né? Então, mesmo jeito. Então, você pegou um comprimido. No caso, posso citar o exemplo que eu citei, o Sonrisal. Colocou dentro de uma água, o que é que vai acontecer? Ali a água, juntamente com aquele comprimido, ele vai liberar gás. Então, ali eu vou perceber que ocorreu ali uma transformação, uma reação química, né? E também na formação de um sólido. Por exemplo, se eu pegar o líquido de bateria, juntar com o caldo dissolvido em água, ele vai formar ali uma nova substância, uma terceira substância. Então dá para se observar que houve uma reação química. Então, do mesmo jeito, quando eu pegar a água de cal mais o gás carbônico, juntando dois vai formar um terceiro sólido. Então vou perceber que ali ocorreu uma reação química. Então pode-se perceber, né, se ocorreu uma reação química através de algumas evidências, como foi citado: liberação de calor, mudança de cor, mudança de odor, liberação de gás, formação de um sólido, entre outras, né? Então pronto, né? Nós já meditamos, falamos sobre o que é uma reação química, exemplo de reação química, as evidências como perceber uma reação química. Agora nós estamos vendo o que é uma equação química. Na verdade, o que é uma equação química? A equação química é a representação simbólica de uma reação química. Em uma reação química, as substâncias que reagem são chamadas reagente e as substâncias formadas são chamadas produto. Ou seja, as substâncias iniciais presentes no sistema e que se transformam em outros devido à ocorrência de uma reação química são denominadas reagentes. E as novas substâncias produzidas são chamadas de produtos. Então, meus queridos e minhas queridas, só fazendo aqui um resumo, equação química é a representação simbólica de uma reação química, certo? Com letra, representação com letra, com números de uma reação química é a equação química, né? Mas para ter uma equação química, eu tenho dois fatores. Eu tenho um reagente. Reagentes são as substâncias que vão reagirem, é a substância que junto elas vão se transformar, são as substâncias que junto elas vão se unir e formar uma terceira substância. Essa terceira substância é chamada de produto. Então, reagentes são as substâncias que reagem entre si. E produto é as novas substâncias formadas, né? Então, nós temos aqui alguns exemplos de equações químicas. Alguns exemplos de equações químicas. Eu tenho o ferro mais o enxofre, que são os reagentes, são as duas substâncias que vão se unir para formar o produto, que é o sulfato ferroso. Então, eu juntando o ferro mais o enxofre, que são reagentes, eu vou ter o sulfato ferroso, né? Mas a minha equação química é essa que vocês estão vendo aí embaixo. O Fe, que é a fórmula química do ferro. O S é a fórmula química do enxofre, né? O O2 é o gás oxigênio, certo? Então, juntando esses dois, eu vou formar o quê? O Fe, o SO4, né? Que eu vou formar, essa aí é a formação química do sulfato ferroso. FeSO4, certo? Só lembrando aqui para vocês entenderem melhor, a formação química do ferro, Fe2. A formação química do enxofre, SO2,
certo? Já a formação juntando o Fe2 mais o SO2, vou formar o sulfato ferroso, que é o FeSO4. Vamos ver outro exemplo aqui. Eu tenho um etanol, certo? Mais o gás oxigênio, ou seja, eu tenho um álcool mais o oxigênio, certo? Que são os reagentes. Eu pegando o oxigênio mais o etanol, eu vou formar o quê? O gás carbono e água. Eu vou ter duas substâncias. Eu pegando o etanol, juntando com o oxigênio, eu vou formar duas substâncias. O gás carbono e a água, que são os produtos. Etanol e gás oxigênio é o reagente e gás carbono e água são os produtos, né? Certo? A forma do etanol é C2H6O, mais a forma do gás oxigênio, O2, que juntando essas duas substâncias, eu vou formar o gás carbono e a água, onde a formação química do gás carbônico é CO2 e da água é H2O. Um outro exemplo que eu tenho, o terceiro exemplo que eu tenho, é o hidrogênio mais o oxigênio, que são os reagentes. Os dois vão se juntar e vão transformar a água, que é o produto. O hidrogênio é H2 e o oxigênio é O2. Né? Juntando eu vou ter a fórmula da água, que é H2O. Pronto, meus queridos alunos, né? Que bênção, que maravilha estar com vocês. Né? Então, nós já vimos os slides, você agora vai assistir o vídeo às vezes que for necessário para poder, né, responder as questões que foram colocadas aí no slide, tá certo? Não deixe de fazer as questões, não deixe de responder nenhuma, tá certo? E lembrando que quando você terminar de copiar as questões e responder, mande para o meu privado, tá certo, meus queridos? E outro, não esqueça, né? Não esqueça do dever de casa. O nosso dever de casa é se cuidar, evitar se contaminar pelo Covid-19, né? Então temos que tomar aqueles cuidados, lavar as mãos com sabão, álcool em gel, usar máscara, evitar aglomerações, beber água, que é importante também para evitar a contaminação desse vírus, tá certo, meus queridos? Então, que Deus possa vos abençoar, que todos tenham um final de semana abençoado por Deus, que cada um aproveite o máximo, aproveite estar perto da sua família, das pessoas que você ama, certo? Eu acredito que Deus vai nos proporcionar grandes vitórias ainda. Então, muita atenção, não deixe de fazer as atividades propostas, tá certo? Eu aguardo, eu espero cada um mandar a sua atividade para o meu privado, tá certo, meus queridos? Um abraço do professor Valdeon e até breve.